Vamos agora entrar, talvez, em um dos momentos mais importantes desse curso, que é, vamos falar sobre como fazer uma libertação. E esse vídeo agora, ele vai tratar da segunda reunião de entrevista. Na verdade, no vídeo anterior, nós falamos sobre como fazer uma reunião de entrevista, de coleta de informações, da ficha de libertação, que eu já mostrei para vocês. E agora o que nós vamos fazer com essas informações? Nós vamos repreender demônios. Então, vamos falar sobre oração de renúncia, sobre oração de confronto. E no vídeo seguinte, nos próximos vídeos, depois desse, vamos falar como aprofundar esse trabalho de agora, tratando especificamente de cativeiros, iniquidades e pactos. No entanto, o que fazer agora? Então, você fez uma reunião, uma entrevista, marcou uma segunda reunião e agora você está lá com aquela pessoa que tem problemas espirituais, a qual você vai tratar. Agora sim, você vai começar um novo processo. Então, novamente, se possível, naquela mesma sala, um ambiente arrumadinho, bonitinho, do jeito que nós já falamos antes, tudo tranquilo. Você, a pessoa, que possivelmente vai ser do mesmo sexo que você, e uma testemunha, um acompanhante. Então você vai começar agora um novo processo, um segundo processo. O início é um pouquinho parecido com o da reunião anterior. Então você vai começar com uma oração de abertura, sempre, adorando a Deus, invocando o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então você bota um fundo musical se possível, se não, você mesmo, junto com a pessoa, adore, glorifiquem a Deus, glorifiquem ao Pai, invoquem Yeshua, Yeshua, nós invocamos o teu nome, invoque o nome do Senhor. E aí aproveita esse momento, convida os anjos. Anjos, eu convido vocês para vir para cá, nós convidamos vocês. Convide ao Espírito Santo, boas-vindas ao Espírito Santo, e anule a força do demônio. Não é para você orar dizendo, eu te repreendo o demônio, porque se você repreender, já vai manifestar, vai estragar tudo. Anula a força, diga, demônios, vocês agora estão com a força anulada. Vocês estão agora mais fracos para que nós possamos fazer esse período de libertação, ok? Então, primeiro passo nessa oração. E aí, você vai dar um abraço na pessoa, vai bater um papo com aquela pessoa, perguntar como é que foi a noite dela, né? E aí vocês vão bater um papo sobre tudo aquilo que você analisou no formulário, nas anotações da reunião anterior. Então você vai pegar o formulário, senta com a pessoa, olha, eu vi aqui que aqui fala, deixa eu aqui, eu vou abrir aqui, vou ver aqui, por exemplo, aqui fala que você teve um parto com complicações, foi enrolado no cordão umbilical. Aí você vai falando e olhando para a pessoa, porque muitas vezes, lembra da lei dos sinais e avisos e premonições? Muitas vezes quando você vai falando, você vai sentir que a pessoa vai sinalizar que é ali que está o problema. Então você fala, poxa, foi enrolado no cordão umbilical, a pessoa faz... Aí você, opa, aí você marca, vai batendo papo. Ah, aqui também diz que você trabalhou com feitiçaria, com bruxaria, e olha para a pessoa. E ali você vai dando uma confirmada em tudo aquilo que Deus te revelou na noite anterior, ok? Então bate esse papo gostoso, então. E aí quando você termina de bater esse papo, você vai falar para a pessoa, então agora nós vamos começar um período de guerra, de libertação, e talvez possa manifestar demônio, talvez não. Se eu começar a gritar aqui, você diz para a pessoa, se eu começar a gritar aqui, saiba que eu não estou gritando contigo, estou gritando com as forças do mal, eu te amo, tá tudo sob controle, não se preocupe. Às vezes a pessoa nunca passou por um processo desse, vai ficar meio assustada, então você acalma a pessoa antes, pergunta para ela, você está pronta? Vamos começar? Legal. Então se a pessoa disser que está pronta, como é que você vai fazer isso? Primeira coisa, você vai dar uma ordem aos demônios. Qual ordem? Você vai ordenar em voz alta que todos os demônios que atuam na vida dessa pessoa se aproximem. Por quê? Porque às vezes o demônio fica lá no outro, ele sabe que a pessoa vai ser ministrada, ele se esconde em outra dimensão, em outro quarteirão, em outra localidade, e você fica dando ordem para o nada. Então você diz, demônios eu ordeno, anjos do Senhor, peguem esses demônios, tragam esses demônios para perto, porque esse período agora os demônios têm que ouvir. Então você traz para perto. Só que você vai dizer, eu ordeno que vocês não atrapalhem nada aqui, vocês vão ficar aqui, no nome de Yeshua, no nome de Jesus, mas não vão atrapalhar o processo. Eles ouvem. Mundo espiritual, a voz vai longe. Então, você vai fazer isso aí. Legal. Ainda não começa. Outra coisa que você tem que fazer de muito importante, você vai vasculhar a pessoa com autorização dela, é claro,
e você vai pedir para que ela mesma remova cordões, pulseiras, se possível brinco, principalmente se for brinco de argola grande, porque às vezes o demônio manifesta, arranca a orelha da pessoa. Então peça, olha, só por uma questão de precaução, até porque às vezes o objeto é um objeto consagrado. Remova tudinho, brinco, tudinho. Se a pessoa tiver a tatuagem, unge a tatuagem, unge, porque senão o demônio se esconde na tatuagem. Outra coisa, se a pessoa tiver óculos, pergunta para ela, você acha que consegue ficar sem óculos um períodozinho? Porque às vezes a pessoa dá uns gritos, cai no chão, quebra o óculos, dá prejuízo, pode até se machucar com óculos, com a lente do óculos. Então separa tudinho, bota destacadinho. E outra coisa, verifique os bolsos da pessoa. Que às vezes no bolso vai ter... Uma vez eu fiz uma libertação que o rapaz carregava um pacotinho de cocaína no bolso. Aí quando eu ordenei, olha, onde tiver o demônio escondido, manifesta. A pessoa começou a ser puxada para o chão pelo bolso. Ela foi caindo, sendo puxada pelo bolso. E aí eu fui ver o que tinha no bolso, tinha lá o papelzinho de cocaína. Então, cordão, mas é um crucifixo, é uma estrela de Davi, tira tudinho. Não deixa nada, ok? Dá uma olhadinha na roupa da pessoa, porque às vezes uma estampa da roupa, um objetinho que está agarrado, são simbologias satânicas, e aí você perde muito tempo, porque você vai ordenar que o demônio saia, e o demônio se esconde nessas coisas. Então, tenta fazer uma limpeza antes de começar essa guerra espiritual, tá? Presilha de cabelo, às vezes, gravata. Se a pessoa tiver de gravata, uma vez eu mesmo fui expulsar um demônio, a pessoa eu estava com gravata, a pessoa caiu no chão, começou a andar igual uma aranha no chão. Aí eu me abaixei para repreender o demônio, o demônio pegou a minha gravata, puxou com tanta força, que destruiu o nó da gravata, eu tive que cortar com a tesoura. E por pouco eu poderia ter ficado ali sufocado, ou quem sabe até podia quebrar meu pescoço, a força que o demônio fez. Mas a graça de Deus e o anjo do Senhor me protegeu. Mas hoje eu já não faço mais isso. Se eu for fazer uma libertação, eu vou sem paletó, vou só de camisa, arregaço a manga, tiro o relógio, tiro gravata, porque isso tudo é um perigo, tá bom, gente? Então faça isso, você está com tudo preparado agora. E aí vamos começar o confronto. O confronto, ele na verdade, são duas coisas. É a renúncia e o confronto. O que é a renúncia? É a oração que a própria vítima do demônio vai fazer com a sua ajuda. Então você vai dizer para a pessoa, repita comigo. E a pessoa está repetindo, ela está renunciando. E o confronto é a oração que você vem depois confirmando o que ela falou. Então você vai dizer, tá vendo aí, demônio? Ela falou isso e eu te digo também. Então veja bem, a renúncia e o confronto. Ambos fortalecem um ao outro. A renúncia fortalece o confronto. O confronto fortalece a renúncia. Então é importante trabalhar com esses dois. Então como é que vai começar? Agora sim vai começar a guerra. Primeira coisa para começar esse momento de renúncia e confronto, você vai ajudar a pessoa a fazer uma confissão. Existe uma confissão, uma profissão de fé. A Bíblia diz, se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e de todo o teu coração você crer que Deus o ressuscitou dos mortos, então você vai ter parte em Deus. Então nós temos uma confissão nossa, que você vai ajudar a pessoa a repetir. Você vai dizer para a pessoa, feche os olhos e levanta a mão, com muita fé, com muita sinceridade, repita comigo. Com fé e com sinceridade, repita comigo. Aí você vai repetindo. E veja bem, se você quiser, você pode anotar isso aí. Assiste o vídeo, pausa e anota. A confissão é a seguinte, ó. De acordo com a orientação de 1 João, capítulo 4, versículo 15, e Romanos, capítulo 10, versículo 9, aí é o nome da pessoa, eu, fulaninho, reconheço que Yeshua, também chamado de Jesus Cristo, é meu Senhor, único e suficiente Salvador. Eu creio de todo o meu coração que Ele morreu pelos meus pecados e por isso foi levado ao inferno, mas que Deus o levantou dentre os mortos, fazendo-o ressuscitar em carne diante dos homens, e ser assunto aos céus, levando o cativo o cativeiro, dando dons aos homens, e vencendo o poder da morte e do inferno, assim também me dando direito de ser salvo e liberto de todo tipo de mal. Essas palavras todas são muito importantes. Então quando a pessoa fala isso aí,
ela já está tirando, ela está se enchendo de óleo. O diabo fica tentando agarrar ela, mas não consegue, porque ela reconheceu que Yeshua é o Senhor e declarou várias palavras-chave de guerra espiritual que vão facilitar esse momento. Então, no momento que essa pessoa terminou de fazer essa oração, você bota a mão na cabeça da pessoa, aqui, ó, bem aqui, se possível, abre os 2 dedinhos assim, né? Esses 2 dedinhos aqui são muito importantes. Você abriu aqui, ó, segurou a mão na cabeça, e aí atrás de você, atrás da pessoa, tem que ter um obreiro seu ajudando. Se não tiver ninguém, às vezes você não conseguiu levar, é ruim. Mas às vezes acontece. Então você ordena o anjo de Deus, fique atrás dessa pessoa aí, agora. O anjo fica atrás. Não deixa ela cair. O anjo não vai deixar essa pessoa cair. Não deixa. Se você tiver trabalhado tudo que eu te ensinei desde o primeiro vídeo sobre santificação, temor, autoridade espiritual, o anjo não vai deixar essa pessoa cair. E aí, você segura aqui na cabeça da pessoa e aí você vai começar a orar, né? Ordenando. Então você vai falar para o demônio o seguinte: olha, eu te ordeno, no nome de Yeshua, se você está escondido nessa vida, eu te ordeno que você se revele. Eu te ordeno que você se manifeste. Eu ordeno que você sinalize a sua presença. Por quê? Lembra que eu ensinei para vocês que existe a lei dos sinais, das premonições, do aviso? Então o demônio é obrigado a revelar. Quando você tem essa consciência, você vai dizer, se revela. Às vezes a pessoa já tonteia, tosse, vomita, cai no chão, grita, manifesta. Alguma coisa vai acontecer. Para você sentir, a pessoa vai dizer, ai meu Deus, eu senti um arrepio. Algo vai acontecer. Que é a manifestação do demônio, é a revelação. Às vezes nem incorpora totalmente no momento, mas algo vai acontecer. Aí você vai falar, olha, eu te percebi, você está aí. Você vai entender que o demônio está ali. E aí você vai começar a fazer as orações. Como é que são as orações? Você vai estar com a pauta nas mãos, com todas as suas anotações, né? Com a mão na pessoa e olhando ali, ó, para lembrar de tudo. Se for necessário, você interrompe, lê mais um pouquinho, volta. Mas o processo é sempre aqui, ó, mão aqui na cabeça. Precisou interromper? Tira a mão, o anjo está segurando a pessoa, então o obreiro está tomando conta. Você dá uma olhadinha aqui, atento, e vai, porque isso aí vai demorar 1 hora, 2 horas, pode demorar 3, 4 horas. Ok? Então vamos com paciência, não jogue toda a tua energia fora nos 10 minutos primeiros. Fale em tom de autoridade, mas não grita muito, não esperneia muito, porque você se cansa. Você é corpo. Precisa respeitar a sua humanidade. Então como é que vai ser? Ó? Você mandou o demônio se manifestar. Eu ordeno que você se revele. Eu ordeno que você mostre a tua cara. No nome de Yeshua, de Jesus Cristo. Usa essas 2 palavras sempre. Usa essas 2 palavras sempre. Yeshua, Jesus. Você vai soltar essa vida agora. E aí você vai dizer tudo aquilo que você está repreendendo de acordo com o que está escrito aqui. Então você vai lá, espírito de morte, eu te repreendo. Em nome de Yeshua, eu te ordeno, solta essa vida. E muitas vezes você vai fazer a pessoa falar isso. Lembra que eu falei, você vai alternar renúncia e confronto. Então muitas vezes você vai dizer para a pessoa, repete comigo. Eu rejeito o espírito de morte que me pegou lá quando eu era bebê, o cordão umbilical que me agarrou e eu fiquei lutando contra a morte mesmo sem saber. E até hoje a morte me persegue, eu renuncio isso. A pessoa renunciou em voz. Aí você vem com um confronto, demônio de morte, eu te ordeno. E tudo aquilo que você vê no formulário, no caderno, na pauta auxiliar, nas anotações, tudo aquilo que você for lembrando que o Espírito Santo trouxer, mesmo processo. A pessoa renuncia, você confronta. A pessoa renuncia, você confronta. Então você vai trabalhar aí a questão de doença, de sensualidade, de confusão, de prostituição, de pactos, de alianças, de medo, de enfermidades, de consagrações, de macumbaria, tudo vícios, tudo aquilo de maldição que você coletou informação. Pausadamente, categoricamente, você vai fazendo a pessoa renunciar e logo depois você confronta. Tá bom, gente? Agora veja bem. Mais cedo ou mais tarde é possível que o demônio manifeste. Geralmente manifesta, incorpora. O que fazer quando o demônio manifesta? Primeiro, cuidado para a pessoa não cair no chão. Já falei isso para você. E aí você vai ordenar o demônio que ele perca a força e coloque a mão para trás. Porque às vezes o demônio é muito forte. Antes de você ordenar, ele te dá um soco no nariz. Entendeu? Ele rasga a sua roupa, ele joga a pessoa pela janela. Por isso, inclusive, nunca faça isso. Imagine, você está fazendo uma libertação no 5º andar de um prédio com a janela aberta. Pelo amor de Deus, meu irmão. Vigia.
Vigia. O demônio joga. Eu já vi muita coisa acontecer. Você nem imagina o que eu já vi. Ok? Então, não cometa esse erro. O lugar tem que ser um ambiente seguro. Você está mexendo com forças muito poderosas. Eu já vi demônio quebrar parede. Eu já vi demônio levantar carro. Levantou o carro, 2 rodas do chão, assim, com a mão só. Coisas terríveis. O demônio pegar fios de alta tensão e roer e comer assim, tomando choque sem sentir nada. Então, cuidado, muito cuidado. Porque coisas terríveis podem acontecer. Então você vai dizer, demônio, na hora que ele manifesta, demônio, perca a tua força, bota a mão para trás agora. O bicho, ele botou a mão para trás, perdeu a força, e aí você vai pensar rápido, o cérebro tem que estar pensando rápido. Evite muita conversa com o demônio. Tem gente que fica, onde é que você mora? Qual é o teu nome, demônio? Qual é o seu endereço? Qual é o seu CPF? Qual é o seu Facebook? Pergunta tudo pro demônio, não faz isso não. Evite conversar com o demônio. Se for necessário, se o Espírito Santo lhe der uma orientação, você pode falar com o demônio, não é proibido. Jesus falou, não é proibido. Então você pode perguntar algo para o demônio, o que você está fazendo, onde é que você tem algo escondido. Mas evite. Demônio não é amigo, não é coleguinha para você ficar de bate-papo com o demônio. Se não houver necessidade de conversa, não converse. Imagina se você entra numa favela, sobe o morro, lá em cima tem um traficante de drogas. O traficante, ele deixou você passar, mas ele está calado lá. Você vai chegar, ô, seu traficante, tudo bem? Como é que você está? Claro que não. É teu inimigo. Ele deixou você passar? Passa quietinho na sua. Mesma coisa, guerra espiritual. Evite conversar, só fale o que for importante, só fale o que for necessário. Não brinque com o demônio. Tem gente que, eu sou bambambam, eu tenho autoridade, olha só. Aí faz um monte de graça com o demônio. Aí o demônio depois vai lá e faz um monte de graça com a vida dele, com a saúde dele, com o casamento dele, com os filhos dele, com a família dele. E essas pessoas são orgulhosas, dizem que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, não brinca com o demônio, tá bom? Proíba o demônio. Na hora que ele manifesta, você tem que proibir que ele chame reforços. Porque às vezes o demônio, no mundo espiritual, ele chama legiões e mais legiões, aí fica difícil. Então você fica quieto, mão para trás, e não chama reforço. Fica calado aí. Espera. Pronto, agora você vai pensar aqui, tá bom? Outra coisa, não negocie com o demônio. Tem demônio que vai falar assim, eu só saio se você trouxer a foto que está debaixo do pneu do carro, não sei das quantas. Não tem negócio, não tem negócio. O diabo tentou negociar com Jesus. Jesus lançou ele para os porcos, depois matou os porcos. O diabo é cheio de estratégia, cheio de negociação, ele é estrategista. Por isso a Bíblia diz, astutas ciladas do diabo, que ele é astuto, ele tem ciladas, não negocie. E outra coisa, sempre que um demônio sai, haverá uma evidência. Então muitas vezes você está em nome de Jesus, sai! O demônio geralmente ele dá um salto, dá um saltinho. Esse saltinho é uma evidência. Ou então a pessoa pode espirrar, pode vomitar, ela pode perder a força, ela pode mudar a aparência. Sempre haverão sinais. Lembra da lei dos sinais, ok? Sempre haverão sinais. E quando você estiver fazendo essa libertação, você também pode ordenar ao demônio que ele sinalize onde ele tem pontos de apoio. Às vezes pontos de apoio estão no corpo da pessoa. Você diz, onde é que você está se escondendo, hein? Onde é que tem ponto de apoio? Mostra agora! Aí o demônio, às vezes a pessoa tem ela implantou um objeto amaldiçoado no joelho. De repente o joelho dela começa a tremer, o estômago começa a tremer, endurece, amolece. Ou então o demônio mesmo vai dizer, ele vai olhar para o lado de fora, vai olhar para o carro. Ou então o demônio vai falar, eu tenho na estante da minha casa, da casa da pessoa. E aí ele vai ter que dizer onde está um ponto de apoio. Aí, se possível, você vai pedir um obreiro, vai lá na casa dele, remove aquilo, traz para cá. Porque ele vai se apoiando. Então tudo isso daí são situações importantes, tá bom? Agora eu queria falar para você algumas coisas coisas que podem acontecer durante a possessão. São situações que acontecem, na verdade, existem muitas coisas que podem acontecer que a gente nem imagina. Você vai aprendendo com o tempo. Se tornar um libertador também exige que você pratique. No começo, a sua autoridade é menor, no final é maior. No começo, a sua experiência é menor, no final é maior. Então, o seu conhecimento é menor, no final é maior. Então, tem muita coisa que eu vou adiantar para você aqui. Algumas outras você vai experimentar e talvez lá na frente me diga, pastor, poxa, já experimentou isso? Eu vou falar, não. Ah, mas acontece. E nós vamos anotar para aumentar aqui a nossa experiência.
um com o outro. Então aqui tem umas 20 coisinhas que acontecem aqui, que eu botei para você saber, que podem acontecer durante um processo de libertação. Pessoas caírem no chão e se machucarem, pode acontecer se você não trabalhar direito, pessoa se corta, se rasga, e às vezes depois vai até te processar. Pode acontecer da pessoa voltar e falar assim, o fulano que estava me libertando botou a mão no meu órgão sexual, me molestou. Pode acontecer. Por isso evita botar a mão na pessoa e sempre tem uma testemunha. Sempre tem uma testemunha. Pode acontecer do diabo jogar a pessoa em algo cortante. Já vi várias vezes. Quando o demônio sai, na hora que ele sai, quando a pessoa cai no chão assim sem força, a cabeça ir direto na quina de uma mesa, você tem que, tirar rápido. Por isso tem que pedir para alguém ajudar, tomar conta, e o anjo está sempre junto. Tá bom? Pode acontecer da pessoa ficar com extrema violência, e aí ela bate no obreiro, bate no libertador. Já vi isso acontecer muitas vezes, muitas. Eu mesmo já apanhei de demônio no começo de ministério, de chegar em casa todo rasgado, todo cortado. Hoje o demônio não pode me tocar, a não ser que eu cometa algum erro e esteja muito distraído. Né? Mas dificilmente acontece algo do tipo, o demônio não consegue me encostar. Não consegue. Mas é um tempo. Você precisa. Não é para você chegar, o diabo não me toca, ele vai e te toca. Você precisa evoluir nessa área. Então ele fica extremamente violento. Extremamente. E ele se machuca a outra pessoa, se corta, se rasga, se mutila. Pode acontecer também vômitos. A pessoa vomita espuma. Ela pode vomitar comida, pode vomitar sangue. Pode vomitar objetos que foram engolidos durante a vida, objetos de feitiçaria, cabelo. Tem gente que vomita até fotografia, vomita pedaço de papel, vomita dinheiro, vomita ouro. Eu já vi gente vomitando foto dos menudos, foto daqueles grupos de rock antigo, vomitando. Engoliu há 30 anos atrás e vomitou. Gente que comeu um feijão consagrado há 10 anos atrás e vomitou. Acontece isso aí. O mundo espiritual tem essas coisas. Pode acontecer da pessoa morrer, porque o espírito de morte pega ela, a pessoa morre mesmo. Morre, fica durinha no chão ali. É terrível. Aí o que acontece? Se você não entender, poxa, isso é demônio, e repreender rápido, a pessoa nunca mais volta. Ou às vezes leva para o hospital, leva para o cemitério, enterra. Depois que enterra, a pessoa acorda dentro do caixão. Por isso que é comum. Eles chamam até de doença, não é doença. Aí você vê o caixão todo arranhado lá, que a pessoa acordou dentro do caixão, tentou sair e não conseguiu. O demônio sabe simular uma morte muito bem. A pessoa para de respirar, para os batimentos cardíacos, fica talvez 3, 4 horas parado ali, 5, e engana direitinho. Isso é muito sério. Você pode perceber também que o demônio vai falar coisas constrangedoras para desmoralizar você, fala palavrão, fala da sua vida pessoal, fala da sua intimidade. Por isso que você vai mandar ele calar a boca. Cala a boca, não fala. Se for uma pombagira, esse demônio pombagira fala muita besteira. Tem que ter cuidado. O demônio também pode fazer a pessoa mudar o peso. Ela fica mais leve, fica mais pesada. Você vai estar com a mão na cabeça da pessoa, você vai perceber que você vai soltando a pessoa para um lado e para o outro, ela vai vindo leve, levinha. Você pode tratar ela assim como se fosse uma bola de festa. Pode ser que a pessoa fique mais pesada, igual chumbo, ninguém consegue levantar ela. Pode ser, eu já vi também, a pessoa levitar, ficar 1 metro, 1,5 metros do chão, deitada, voando, entendeu? Isso acontece, pode acontecer contigo. Você tem que estar preparado para tudo isso, tá bom? Pode acontecer da pessoa falar outros idiomas. Eu já vi gente demoniado falar inglês. Depois que eu fiz a libertação, eu perguntei, se você fala inglês? A pessoa, não sei falar nem português direito. Morava numa roça lá de Rondônia, de Porto Velho, na roça, no meio da roça, no interior de Porto Velho, e nunca tinha saído nem do bairro, mas era envolvido com satanismo. O demônio pegou essa pessoa, e essa pessoa falou inglês, falou hebraico, falou grego. Pode ser que o demônio fala línguas estranhas, igualzinhas às nossas, só não é a mesma língua, é uma imitação. Mas fala, você pensa, meu Deus do céu, fala aleluia, aleluia, imita crente. Acontece muito também. Aí você, poxa, a pessoa está liberta, ela está falando em língua, está falando aleluia, e é um espírito de engano. A pessoa está possuída. Talvez eu fale um pouquinho sobre isso depois, ou na nossa série de mistérios. Acontece da pessoa mudar a aparência. Às vezes muda. O rosto fica mais magro, o olho muda de cor,
O rosto fica mais largo, fica mais gordo, a pessoa encurva, muda a linguagem corporal, muda muita coisa, muda a aparência, muda o jeito, a pessoa vai ficando com outras características, muda o tom de voz, muda o olhar, porque existe uma diferença entre o olho e o olhar. Posso estar olhando para você com o olho assim, e eu nunca devo, às vezes eu nunca fiz um olhar mais, né, um olhar mais sensual, talvez. O demônio muda o olhar, na mudança de olhar, na mudança da expressão da boca, muda totalmente o rosto da pessoa. Então acontece também muito. A voz. Pode acontecer do demônio rasgar as roupas da pessoa. Demônio pedir coisas, já falei. Me dê um charuto. Não negocie com demônios. Não obedeça a demônios, gente. Isso é muito sério. Cuidado com isso. Contorcer o corpo de maneira estranha, rodar a cabeça, envergar o braço. Porque o nosso corpo tem uma elasticidade que nós não usamos porque nós sentimos dor. Se eu pegar a minha mão e fizer assim, chega um momento que dói. E eu vou parar de fazer. Mas talvez ela consiga vir até aqui sem quebrar. Então o demônio não está nem aí para dor, ele entorta tudo. Entorta tudo. Né? Aí você fica, meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Acontece também. Pode acontecer do demônio pegar objetos pesados com muita facilidade. Saltar de uma pessoa para outra. Por isso é bom, você nunca, às vezes, você está fazendo a libertação de um rapaz, aí o pai diz, eu quero ir junto, a mãe diz, eu quero ir junto. Isso pode ser ruim. Porque você está orando pelo rapaz, o demônio pula do rapaz para a mãe. Da mãe para o rapaz. E fica fazendo aquele ping-pong. Até por isso que não é bom fazer libertação na hora do culto. Porque às vezes você fala, graças a Deus, aleluia, o demônio saiu, aplauda ao Senhor, igreja. Aplauda ao Senhor, a igreja o demônio está aplaudindo lá, junto com o pessoal dentro da igreja. Trocou do endemoniado para a irmãzinha fulana, para o irmãozinho fulano. Muito comum. Aí o pastor fala assim, poxa, graças a Deus, mais uma pessoa liberta. Nada, o demônio só fica trocando de casa. Dentro da igreja. Acontece muito isso. Muito, 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 muito. Pode acontecer também de você dar ordem para um demônio. Sai em nome de Jesus, sai! Aí o demônio dá o saltinho, mas parece que não saiu. Por que não saiu? Porque entrou outro. É uma legião. Então sai um, entra outro tão rápido que aí você vai perceber, poxa, por que será que o meu não sai? Está saindo, só que são muitos. E cada demônio tem uma característica diferente. Então você vai perceber que as manifestações vão mudando em pequenos detalhes. O tom da voz muda, a aparência muda, em pequenos detalhes. Tem que estar muito atento. Ok, gente? Pode acontecer também do demônio tentar tirar a sua autoridade de alguma maneira, denegrindo a sua imagem, fazendo alguma coisa para te desmoralizar. E pode acontecer do demônio se vitimizar, começar a chorar, ai, tá me batendo, socorro, socorro. Aí começa a gritar, gritar, gritar. Aí vem gente, vem polícia, vem um monte de coisa. Tudo isso pode acontecer. Por isso esse assunto é muito sério, tá bom, gente? Eu tenho que falar isso para vocês, não para colocar medo, mas também para deixá-los preparados. Tudo pode acontecer. E aí você vai estar lá, voltando aqui à parte anterior. Renúncia, confronto. Renúncia, confronto. Você ajuda a pessoa a renunciar, você vem por trás e confronta. Horas passando. E aí, quando terminar? Quando terminar a reunião? Existem vários motivos, várias opções. Primeiro, pode ser que você vai perceber que a pessoa foi liberta. Todos os sinais. Poxa, a pessoa está alegre, está leve, está feliz, está falando, glorificando a Deus, está dizendo que está liberta, você está sentindo que a pessoa foi liberta. Maravilha. Pode terminar a reunião. Tranquilo. Pode ser também que passaram-se 8 horas, 4 horas. Você, poxa, tem que sair e está cansado. Não tem problema. Você vai interromper ali a reunião. Claro que você não vai deixar a pessoa possuída. Você vai ordenar o demônio. Ó, demônio, sai agora, paralisa agora o seu agir. Eu quero falar com o fulano. Eu proíbo que você se manifeste. Veja bem, você não conseguiu tirar o demônio todo. Mas você proibiu que ele se manifeste. Isso você pode fazer. Aí a pessoa vem, entrou, né? Oi, tudo bem? Sou eu, Ricardo. Tal. Você vai conversar com a pessoa e vai marcar para o dia seguinte outra reunião. E vai continuar fazendo, reunião após reunião, após reunião, após reunião, até que a pessoa seja liberta, meu irmão. Você quis ser libertador. Você escolheu ser libertador. Então faça o trabalho completo, não para na metade, tá bom? Tá? Isso pode acontecer também. Então, quando houverem sinais de uma pessoa liberta, a pessoa foi liberta, quando tiver passado muito tempo, você estiver cansado, pode acontecer também de ter interrupções, né?
sei lá, você não está cansado, mas tem alguém batendo na porta dizendo que a pessoa tem que ir embora, ou que você precisa atender fulano, sei lá, o telefone não para de tocar, é uma urgência. Então você também pode interromper a reunião da maneira que eu falei ainda há pouco. E por fim, quando Deus falar. Pode ser que Deus falou, parou por hoje. Amanhã você continua. Você está até animado, mas Deus falou. Você tem que obedecer à vontade do Senhor. Então essas reuniões podem ser remarcadas. Essa libertação ela pode demorar meia hora, pode demorar 3 meses, 4 meses, depende da situação. E, inclusive, às vezes você vai precisar fazer uma outra reunião só para tratar o assunto de cativeiros, que eu não falei aqui, ou só para tratar o assunto de iniquidades e maldições, que eu não falei aqui. E vamos entender isso como uma libertação complementar. Então, nesse momento aqui, nessa reunião de hoje, você vai cancelar tudo aqui, anular tudo que foi visto aqui. E aí, claro, uma pessoa que tem problema de cativeiro, a administração de cativeiro, ela tem uma diferença. Tem algumas outras coisas. Então você vai falar, olha, maravilha, foi muito bom, glória a Deus. Só que agora nós vamos marcar para o dia tal, para a hora tal, para nós tratarmos a questão dos cativeiros. Ou vamos marcar para o dia tal, para a hora tal, para nós tratarmos a questão das iniquidades geracionais. E aí você vai fazer uma outra ministração, a qual eu vou explicar no próximo vídeo. Amém, gente? Legal. Então, o exercício desse vídeo é muito legal. O exercício você vai ver aqui embaixo. Dessa vez você não vai ver nada escrito. Aqui embaixo você vai ver um outro vídeo. E no outro vídeo eu estarei explicando, aqui embaixo, nessa mesma tela, aqui, ó, eu estarei explicando qual é o exercício, a tarefa deste vídeo. Você vai gostar muito. Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.